Antes de criares e publicares um website, é bom que faças algum planeamento. Por exemplo, o site é para quem? É para pequenos, miúdos, graúdos e que tipos de graúdos? Tens de colocar-te na posição do visitante. O que é que ele espera? Como é que tu podes facilitar a utilização do teu site? Como é que tu podes corresponder às expectativas? Por exemplo, o Google Sites. Aqui a vida é um bocadinho mais facilitada. É verdade que os temas têm várias cores, mas és tu que garantes também a visibilidade ou então o contraste. Ou seja, ter o texto sempre bem legível, bem visível. Por exemplo, se tens texto com cor escura, então o fundo não deverá ter também cor escura, senão a legibilidade torna-se muito difícil. E o tipo de letra? Olha, se o teu site for sobre um assunto conservador, então podes escolher um tipo de letra clássico, ou seja, com acabamentos, com estes desenhos aqui, estes acabamentozinhos pequeninos. Chama-se serif. Ou então escolhes um tipo de letra moderno, se o teu site for sobre um assunto contemporâneo ou moderno. Este tipo de letra já não tem aqueles acabamentos serif. Este é um tipo de letra sans serif. É um pouco mais moderna, mais liberal. A outra é um bocadinho mais clássica, conservadora. Pode sempre escolher, neste caso, o negrito para ter um impacto maior. Mas cuidado, depois o teu site pode se tornar visualmente cansativo. E depois, o tamanho do texto. Mais uma vez, aqui no Google Sites também é possível definir, obviamente, o tamanho. Mas se fosse a ti, não deixaria o texto sempre muito pequeno ou então sempre muito grande. Porque o texto muito grande, ou o texto maior, é bom para chamar a atenção sobre determinados assuntos. Mas se abusares, perde todo o sentido. Ou seja, tens que utilizar com algum equilíbrio. Algumas vezes títulos, mas sobretudo, na maior parte do tempo, o texto normal ou até pequeno. O título para chamar a atenção sobre tópicos, sobre assuntos que estão a ser tratados em determinadas áreas, e depois o texto normal e o pequeno para dar a conhecer mais sobre determinado assunto. A organização também é importante. Por exemplo, no Google Sites, tu podes definir aqui uma estrutura de menu de navegação, que depois se reflete aqui em cima. Que tipo de menu, que tipo de itens vais aqui apresentar? Como é que tu vais organizar a estrutura do teu site? Como? Que páginas é que tu vais criar? Que assuntos é que tu vais agrupar? Também terás de pensar nisso. Terá que ser algo intuitivo, lógico. Não te esqueças, tens que facilitar o trabalho ao visitante. Caso contrário, por que razão estarias a fazer no site? E o cabeçalho? Vais colocar uma imagem tua ou vais deixar uma imagem genérica que já venha por omissão, por defeito? Qual é que é a vantagem de colocar uma imagem tua? E depois, também, qual é que é a vantagem de deixar esta imagem? Pensa nisso. É que a imagem poderá funcionar como um cartão de visita, deixa uma primeira impressão. Aliás, a primeira página é como se fosse uma apresentação. É através da primeira página, da página de entrada, página de início. Noutros sites indicam página home, seja como for. É a primeira página que é o cartão de visita. É a primeira impressão do website, que é importante. Pode assustar um utilizador, um visitante, a nunca mais voltar, ou então pode convidar a permanecer um bocadinho mais tempo e até explorar o restante conteúdo do website. Neste caso, qual é que é o tamanho do cabeçalho que tu queres aplicar? Ou se é que queres aplicar algum. Por exemplo, aqui não aplicas nenhum cabeçalho. Ou seja, tamanho total para conteúdo. E aqui é o oposto. Neste caso, quando o visitante entra, só vê imagem, menu, logotipo, nome do site e esta parte, esta caixa de título. Portanto, pensa no impacto na primeira impressão que tu queres deixar aos visitantes. E à medida que tu fores criando conteúdo e fazendo alterações, será necessário criar um arquivo para colocar assuntos um pouco mais antigos? Ou não será necessário? Quando aplicares alterações massivas, muito grandes, muito importantes, que vai mexer com muita coisa, faz o seguinte. Por que não duplicar o site? Então, duplicas o site antes de aplicar as alterações. Podes deixar mesmo este nome assim. Fazes duplicar. E assim ficas com uma cópia do site
antes das modificações serem aplicadas. Depois, terás sempre o acesso à cópia que tu criaste, às várias cópias que tu criares. Mas é verdade, quando estás a trabalhar num site e não tens nenhuma cópia de segurança deste género criada, podes sempre voltar atrás, anular as ações ou até ver o histórico. Aqui, o histórico de versões. Seja como for, não me parece nenhuma desvantagem duplicar o site para salvaguardar possíveis problemas no futuro. E onde é que tu fazes o teu planeamento? Eu poderia pensar em fazer o meu planeamento aqui nesta aplicação. Slides. Podia criar um novo slide, uma nova apresentação. Dava-lhe um título que me permitisse perceber o que é que se trata esta apresentação. Podia utilizar aqui um tema, é verdade, mas importante é alterar aqui no ficheiro a minha orientação da página. Venho aqui à configuração de página e coloco aqui personalizado e troco estes valores. Vou cortar estes aqui, colo aqui e agora corto o restante que estava lá. No fundo é trocar os valores. Esta caixa de texto posso manter, pode ser útil daqui a bocadinho. E agora posso introduzir pequenas caixas de texto para de facto simular os vários elementos. Por exemplo, aqui posso escrever início, apesar de não se ver nada. Agora sim. E poderei agora imitar a organização do Google Sites, se for essa a ferramenta com que eu irei trabalhar. Este boneco servirá para imitar o meu logotipo. Agora aqui podia adicionar uma imagem de fundo, mas antes o texto. E o próprio Google Slides tem aqui uma série de guias orientadoras para alinhar os vários elementos. Seja como for, convém conhecer primeiro a ferramenta com a qual vais trabalhar. É que se tu não conheceres o Google Sites, não vale a pena estarmos a fazer isto, um planeamento, que depois vais querer criar coisas que não consegues implementar. Então primeiro, conhece bem a tua ferramenta e depois volta aqui. Planear o teu website. Por exemplo, para a página de entrada e para as restantes páginas. E não te esqueças, caso queiras aproveitar os elementos que já estão criados nos outros diapositivos, podes fazer. Basta copiar, Ctrl C, por exemplo, e colar, Ctrl V. Em vez de carregar Enter, poderá sempre também fazer Ctrl V para duplicar. E assim, já vêm todos os elementos que estavam no diapositivo anterior. Até breve, saúde!